Olha só, hoje a gente vai começar a fazer alguns objetos de banco de dados, tá? E a gente vai começar a fazer programação dentro do banco de dados. Então, o primeiro objeto que nós vamos criar vai ser uma view. O que é uma view? É uma visão dentro do banco de dados. Então, a tua aplicação, ela enxerga a view como se fosse uma tabela. Mas a view, na verdade, ela é um select. Então, você consegue fazer um select em cima da view, que, na verdade, no final das contas, é um select em cima de outro select. Beleza? Bom, através de uma view, é possível você dar insert. Então, eu consigo dar insert numa view, desde que essa view contenha todos os campos que são obrigatórios na tabela real. Tá certo? Então, a view ela faz select em uma ou várias tabelas. Você imagina que você tem uma tabela lá que tem 10 campos. Você só quer mostrar para o usuário 5 campos. Beleza? Você pode criar uma view e dar permissão de visualização de acesso naquela view para um determinado usuário, para ele poder ver, né, visualizar aquela view. E aí o cara pode dar insert na sua tabela só com a view? Pode. Só que ele só vai conseguir fazer isso se a sua view tiver todos os campos que forem not null da tua tabela. Beleza? Outra coisa importante é que você não pode usar order by na view. Beleza? Por quê? Porque quando você fizer select na view, é possível que você passe uma ordenação. Então o SQL Server não aceita que você crie uma view dando order by. Tá joia? Tranquilo? E a gente vai utilizar essa view para deixar algumas visualizações mais fáceis para que vocês consigam mostrar algumas informações do jogo de vocês. Tá joia? Então, que informações seriam essas? Eu quero, por exemplo, mostrar o ranking. Pô, do jeito que está aqui, seria um select grande para você mostrar, por exemplo, o ranking de cada jogador. Por quê? Porque o jogador ele está numa partida e aí a pontuação que ele fez nessa partida está aqui dentro de estatística. Só que esse jogador que está na partida, ele pode estar como jogador 1 ou como jogador 2. Então, ele pode estar em diferentes estatísticas aqui. Tá certo? E aí você já tem um select diferente para pegar ele quando ele está na partida como jogador 1 ou quando ele está na partida como jogador 2. E aí você tem que fazer somatório disso aqui. Então, o select fica um pouco grande. Então, para mim, é muito mais fácil eu criar uma view que já deixa isso aqui teoricamente pronto para mim na forma de uma tabela. Então eu enxergo o jogador com os dados dele, a data que ele jogou uma determinada partida e ponto, tempo e quantidade de colisão que ele teve nessa partida. Então eu consigo mostrar isso como uma tabela e aí quando eu quero, por exemplo, fazer o ranking, fica um negócio mais curtinho para eu fazer select de dentro da aplicação, tá? De dentro do jogo, beleza? Então nós vamos começar a criar essa view aqui. Então, primeira coisa, eu vou pegar os campos que eu quero aqui do jogador, ó, nome, nick, senha, e-mail e data de nascimento. Então, vou colocar a J, né, como jogador.
nome j ponto. Deixa eu ver o que mais. Nome, nick, e-mail, senha e data de nascimento. Vou juntar, né, com a partida para fazer esse relacionamento aqui, ó, tá? De jogador com a partida, tá? Então eu vou chamar, inclusive, esse jogador aqui. Vou deixar como J. Eu vou fazer essa junção aqui com J ponto. Código tem que ser igual a P ponto código. Da partida, eu vou querer o código e a data. Bom, vou ter que juntar novamente. Deixa eu fazer só com um jogador, depois eu... Bom, deixa eu tentar aqui. Inner join. Fechou. Eu estava indo a mais aqui. Mas ainda apareceu João 2 vezes, é isso? Então, aí, olha só. Deixa eu só ver aqui o seguinte. Ih, caramba, deixa eu comparar aqui. Acho que dá para fazer as duas. Ó, o jogador é 1, certo? O João é 1. Aí eu tenho aqui, ó, o jogador 1 duas vezes. Tá vendo? Ele tá... Ó, Duas vezes mais estatística. Por isso que ele está aparecendo 2 vezes. Só que aí eu tenho o problema dos demais jogadores. Por que que eles não estão aparecendo? Tá vendo? Então, o João, ele aparece na partida 1 e na partida 5. Então, que o tempo lá é diferente. São partidas diferentes. Então, ó, select asterisco from partida. Aí agora a gente tem que dar uma conferida. Ó, eu tenho 4 partidas. Tá, 4 partidas. Só que agora, ó, você vê que eu tenho... Olha só, eu tenho aqui estatística e aqui partida. Então esse select ainda está com erro, porque ó, 1, 2, 3, 4 partidas com 8 estatísticas, ou seja,
tem 4 partidas, cada partida tem 2 estatísticas, porque tem 2 jogadores jogando aquela partida. Então, deveria dar 8. Quando eu faço esse select aqui, olha, certo? Ele deveria me trazer 8 registros. E ele só está trazendo 2. Tá certo? E aí, o que eu estou vendo aqui, olha? Tá vendo que eu fiz o select from jogador, inner join partida, só que eu comparei o código do jogador com o código da partida. Na verdade, é partida ponto jogador 1. Ele estava mostrando aquele que o código da partida do jogador era o mesmo. Então agora vamos ver agora se melhora. Olha lá, ó, 8. Só que aí ainda tem alguma coisa de errado. Está errado ainda. Porque olha só. Tá vendo que ele está trazendo 2 número 1, aliás, partida, 2 partidas 1, 2 partidas 2, 2 partidas 3, 2, 4. Então, eu tenho que eliminar essa duplicidade. E eu ainda tenho aqui que juntar, porque o que eu fiz aqui? Eu juntei o jogador com a partida quando esse jogador, ele é o primeiro jogador da partida. Só que aí eu também tenho que juntar esse jogador quando ele é o segundo jogador da partida. Então ele deve duplicar aí. Opa! Então, aí aqui a gente tá com um erro ainda. Tá vendo? Porque eu vim pelo caminho que ele era o jogador 1. Então, olha só o que eu vou ter que fazer. E aí você vai meio que construindo o seu select. Ó, eu vou copiar esse cara aqui e vou colar ele aqui embaixo, tá certo? Então, olha só, eu estou fazendo o meu select aqui, assumindo que o jogador está se juntando com a partida quando o código do jogador ele é igual ao código do jogador 1. E aí eu vou tirar essa comparação aqui como se ele também pudesse ser o jogador 2. Tá certo? Então, ó, selecionei, ó, trouxe 8. Tá certo? Tá errado. Ainda tá errado. Mas o que está errado? Tá vendo que eu trago 2 vezes a mesma partida? Beleza? Aí agora eu vou fazer no select de baixo o seguinte. É a mesma coisa, só que assumindo que eles estão ligados como jogador 2. Então, ó, também trouxe 8. Tá vendo? Agora com nomes diferentes, pegando o jogador 2 duas vezes. Isso. Então, o resultado disso aqui é o seguinte. Eu estou fazendo 2 consultas, uma como se aquele jogador tivesse na partida como jogador 1 e a outra como jogador 2. Certo? Aí eu posso... eu vou tentar resolver o problema primeiro com uma metade para a gente ficar mais fácil da gente entender e depois a gente vai continuar. Bom, o que está pegando aqui? Olha só, vou pegar esses selects aqui para me ajudar e depois eu junto com essa parte lá de baixo. Então, vou lá. Ó, quando eu pego, vou pegar aqui, vou colocar até na ordem para ficar mais fácil de eu entender.
Aí eu vou executar os 3 selects de uma vez só, para eu poder pegar, vamos pegar o caso lá do João. O João é jogador 1, ele está na partida 2 vezes, porque ele está como jogador 1 nessa partida 2 vezes. Tá vendo? Em partidas diferentes. Mas vamos pegar o caso aqui, ó, do jogador 5, que é o José. O José está em 2 partidas diferentes, uma como jogador 1, outra como jogador 2, tá? E aqui embaixo, ele está aqui, ó, na partida... Ele está na partida... Vamos pegar o João mesmo. Ele está na partida 1 e na partida 3. Então, que é o caso que a gente está analisando aqui. Então, ó, ele deveria estar aqui, ó, uma vez na 1, na partida 1, e uma vez na 3. Então, ele está ficando dobrado. Então, cada select desse daqui, eu estou dobrando o jogador, tá certo? Então, eu poderia arrumar alguma forma de, em vez de trazer esse registro duplicado, eu trazer só um registro por partida, porque ele não pode jogar contra ele mesmo, numa mesma partida. Então, para um código de partida, esse select aqui, ele tem que trazer só uma vez. Então, eu vou tentar aqui, olha, na partida, eu vou tentar colocar aqui, tá vendo? Tem 2 partidas 1. Então, esses 2 partidas 1 que está dobrando no final. Mas aqui na estatística eu estou pegando 2. Tipo assim, uma partida gera 2 estatísticas, porque uma partida gera uma estatística para cada jogador. Só que aqui, na hora de eu pegar a partida e relacionar com estatística, eu dei mole aqui, olha, e só comparei o código da partida com o código a partida com o e-partida, que é esse cara aqui, ó. E esse cara está dobrado. Então eu tenho que comparar aqui também com o jogador. Então, ó, eu tenho que fazer, ó, a partida ponto, nesse caso. Eu tenho que colocar um end aqui, né? P ponto, jogador 1, porque eu estou vindo pelo jogador 1, igual a estatística ponto jogador. Vamos ver se vai. Foi. Olha, vou comparar os dois agora, só para a gente ver. Vou tirar essa galera daqui e vou comparar os dois aqui para a gente ver. Olha só, selecionei todo mundo. Tá vendo? Bom, o que vai acontecer? Aqui em cima, eu venho, nos dois casos, pego jogador, ó, os dados do jogador junto com os dados da partida e com os dados da estatística, certo? Só que aí, quando eu vou juntar com os dados da estatística, aqui embaixo, eu só estava comparando, o código da partida com o campo partida da estatística, certo? Só que o partida da estatística, eu tenho ele dobrado. Ó, o campo partida da estatística é dobrado. Por que é dobrado? Porque é um para cada jogador. São 2 jogadores jogando a partida. Então, como lá em cima, vamos pegar por aqui agora, como aqui, ó, eu vim, por exemplo, ó, o jogador 1 está na partida 1 através de jogador 1.
Só que aí eu comparava esse código da partida só com esse cara aqui. Mas, como são 2 jogadores numa partida, esse cara aqui era dobrado. E aí ele me gerava o dobro de consultas. Então, o erro estava em, como eu estou vindo de jogador para partida através de um relacionamento, então aqui eu tenho que pegar de um relacionamento também, e não dos 2. Não de todas as estatísticas para uma mesma partida. Então, na verdade, na hora de eu que eu estou juntando, né, jogador com partida e estatística. Então, na hora de eu juntar jogador com partida, eu fui por um relacionamento. E na hora de eu juntar partida com estatística, eu só comparei código com a partida. E eu não comparei com o jogador que eu juntei nesse relacionamento. Então, eu tinha o jogador, por exemplo, 1 na partida 1, e na hora que eu juntava com estatística, eu juntava com a estatística desse jogador 1 e mais o adversário dele. Então, dobrava, certo? Aí, o que eu fiz? Na hora de comparar a estatística dessa partida, eu restringi o código da partida e o jogador 1, certo? E aí, agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, olha, para o jogador 2. Então, o código da partida com a estatística da partida e a partida ponto jogador 2 tem que ser igual a estatística ponto jogador. Ó, talvez eu não vá nem precisar aqui, deixa eu só conferir. Olha lá, ó, vieram 4 novamente, então eu não vou nem precisar do meu distinct aqui, ó, que eu estava inicialmente imaginando que eu precisaria dele. E eu posso colocar essa galera aqui, ó, junto com todo mundo junto. Beleza? Então agora, o que eu tenho? Eu tenho esses 2 caras aqui, ó, só que eles estão em 2 selects diferentes. Tá vendo? Os 4 vindo pelo primeiro relacionamento e mais 4 vindo pelo segundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui como é que chama? Um cara que chama Union. Eu nem lembro direito como é que usa ele. Mas eu vou utilizar aqui, ó. O Union, ele vai fazer o seguinte, ele vai unir esse select aqui com esse aqui. Certo? Então, para eu fazer essa união, os 2 selects têm que ter os mesmos campos, tá? Com os mesmos nomes, tudo certinho. Obviamente aqui já está com erro, né? Porque está faltando alguma coisa. Se eu não me engano, o Union pede que eu... Olha só, então agora, o que foi lá? Agora foi certinho, ó. A partida, todas as partidas estão com todos os jogadores, pontuação e tudo mais. Tá certo? Então, finalmente, construímos o nosso select. Beleza? Aí, depois do select feito, tá? Então, ó, lembrando, eu tenho 2 selects aqui, porque eu estou caminhando aqui, olha, juntando essas 3 tabelas através do primeiro select no primeiro relacionamento e o segundo select no segundo relacionamento. Bom, feito isso, eu juntei os 2 para dar um resultado só. E aí, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou agora fazer o create view. Vou dar um nome para view, né? Geralmente eu vou chamar assim, ó, v, sei lá, como é que eu vou dar o nome disso aqui? Vou chamar de v partidas, porque está com todos os dados que eu vou precisar para uma partida.
Então, ó, V partidas. E aí, S, e eu monto meu select. Opa, V partidas. Vamos ver aqui, ó. Mandei executar, olha lá, o comando executado com sucesso. Então, a partir de agora, eu simplesmente posso fazer isso aqui, ó. Select asterisco from V partidas. Tá certo? Quando eu faço o select from V partidas, traz todo mundo para mim. Beleza? Então, esse select asterisco from V partidas eu posso pegar lá na minha aplicação, lá no jogo. Ficou bem mais simples, né? Ficou bem mais simples do que eu faria tendo que construir todo esse select aqui lá na minha aplicação. E aí, o que eu posso fazer? Por exemplo, ó, select nick, mail, mail mesmo? Deixa eu ver como é que está aqui. É mail. Sun. Pontos. É pontos ou ponto? Ponto. From V partidas. Tá lá, ó. Opa, agora eu tenho que fazer, agora sim eu tenho que usar o group by. Usei a função sum, eu tenho que usar o group by. Então, vou colocar aqui vou agrupar por código de jogador. Código. Deixa eu ver se vai. Beleza. Olha só, agora eu tenho que ordenar, né? Faltou. Eu acho que não vai dar para ordenar por um só. Vai dar merda. Deu. Beleza. Tá lá. Dessa forma aqui, olha, eu consegui montar um select que me desse o ranking, beleza? Ainda posso colocar aqui sei lá, top 10 para eu pegar só os 10 primeiros, quando houver mais que 10, né? Então, olha lá, o que eu fiz? Eu usei o select top 10, peguei os campos que eu queria e no campo ponto, eu fiz o somatório de todos os pontos de todas as partidas de determinado jogador. E aí, quando eu uso uma função que eles chamam de função de agregação, né, que, por exemplo, é a função sum, ela faz com que, ela obriga com que eu tenha que agrupar. Por quê? Eu tenho que agrupar, porque ele tem que colocar em grupos, ó, todo mundo com código 1. Aí ele pega, coloca
agrupa todo mundo com código 1 e soma essa galera. Aí depois todo mundo que tem código, sei lá, no caso 5, ele pega, junta e soma essa galera. Por causa disso que quando eu uso uma função de soma, ou de média, ou de maior, menor, ele me obriga a agrupar. E aí eu tenho que agrupar todo mundo que está, todos os campos que estão no meu select. Por causa disso que eu coloquei o group by com todo mundo. Beleza? Então, olha lá. Eu estou pegando o código do jogador, o nick, o e-mail e estou somando os pontos. Na view ver partida, agrupando por todo mundo, né, porque a função agregada sum, ela manda eu botar todos os campos no group by, e eu estou ordenando em ordem decrescente por ponto. Tá? E aí o que eu fiz? Olha, eu coloquei o campo código do jogador, eu nem ia colocar, mas eu coloquei porque o nick pode ter... aliás, o nick não pode, né, ter repetido. Eu nem precisava. Mas eu tenho que ter um cara aqui que não pode ser repetido, porque se eu agrupar, vamos supor que eu agrupe por nome. Né? Tipo, pode ter duas pessoas com o mesmo nome, aí eu vou acabar somando o ponto das duas. Entendeu? Então eu agrupei e ordenei de forma decrescente por ponto. Se eu fosse fazer isso aqui, nesse select aqui, ia me dar um trabalho considerável a mais. Tá? Se eu fosse mandar da aplicação esse select aqui, pegando todos os dados para eu ordenar e somar a pontuação, ia ser complicado. Então, esse cara aqui, olha, é mais ou menos assim que vocês vão fazer lá, já direto no trabalho de vocês, a função que vai devolver o ranking da partida, o ranking dos jogadores, beleza? Aí lá no trabalho de vocês têm que construir o método, né, dentro do controle do jogador lá, que vai buscar esse ranking e vai devolver. Aí os campos vocês podem escolher quando vocês fizerem essa view lá no banco de vocês. Beleza? Tranquilo? Ficou dúvida nisso aí? Ela está armazenada no banco de dados. Agora ela é um objeto do seu banco. Então, deixa eu ver aqui, olha. Eu acho que aqui, ó, dentro de exibições, né, que são as views, você tem ela. Se você quiser, posteriormente, saber o que está nela, você pode fazer assim, ó, sp help text v partidas. E aí, ó, você manda executar. Ó, lá, você pode vir aqui, olha, tá vendo? Que o resultado está em grade. Tá certo? Por causa disso que, olha, ela aparece em linhas, como se eu estivesse fazendo um select na tabela. Então eu posso mudar aqui, ó, para resultado em texto, tá vendo? E manda executar de novo, aí ele me dá o texto da view. Então, se eu precisar um dia fazer a manutenção dela, precisar alterar, adicionar algum campo, mexer, aí eu falo, pô, eu não lembro mais onde está o script dela. Beleza, eu consigo o script fazendo isso aí. Dou um sp help text e passo o nome do objeto que eu quero, descubro como é que ele está e aí eu faço a manutenção. Depois eu posso colocar aqui, ao invés de create view, eu coloco aqui alter view, partidas e rodo ela de novo. Consegue alterar daí? Não, daqui não. Eu vou ter que pegar, por exemplo, eu vou ter que copiar aqui, colar aqui, vou substituir o create por alter view e aí eu substituo o que tem dentro dela da forma que eu quiser. Tranquilo? Galera, infelizmente,
tipo assim, o trabalho com banco, ele é bem demorado, porque quando você começa a fazer o select, primeiro que você já tem que ter uma noção do que você quer fazer. E segundo, que tipo assim, os dados vão aparecer e você vai ter que analisar esses dados para tentar, dessa mesma forma que eu fiz aqui, tentar ver, ó, por que isso aqui está duplicado, porque, lembra, quando você faz um select você e junta tabelas, você está multiplicando tabelas. Então, é aquela mesma ideia de, que vocês aprenderam lá na quarta série, 2 conjuntos, aí você faz primeiro elemento de um conjunto vezes todos os elementos do segundo conjunto. Aí volta, segundo elemento do primeiro conjunto vezes todos os elementos do segundo conjunto. Então, aqui nós temos na tabela 3 conjuntos, sendo que esse conjunto aqui vem para cá 2 vezes, né? Então você faz, ó, primeiro jogador vezes todas as partidas vezes todas as estatísticas. Segundo jogador, aí eu estou unindo com o segundo jogador vezes todas as partidas vezes todas as estatísticas. E depois eu estou unindo o resultado do primeiro select com o segundo. Então eu estou fazendo uma multiplicação com uma soma de outra multiplicação. Tá vendo? Eu pego a tabela de jogador, multiplico com partida e multiplico com estatística e somo com jogador multiplicado por partida multiplicado por estatística. Então, geralmente, a grande maçaroca de dados que vem como resultado do seu select é lixo. Então, você tem que ter o trabalho de ver o que está duplicado, ver o que está errado, ver o que está a mais e ir acrescentando no seu select para excluir, né, para não deixar vir esse lixo e você ir filtrando até vir os dados confiáveis. E quanto maior a quantidade de dados que tem nessas tabelas, mais difícil é para você encontrar assim, o select que vai trazer os resultados certos. Nós estamos vendo aqui, mas lembra que o nosso jogo tem que sortear obstáculo para pro dinossauro lá ir pulando? Então, eu vou continuar aqui, ó. Esse cara aqui eu só fiz o ranking. Então, ó, sorteio de obstáculo. Alguém já tentou fazer isso aqui lá no seu trabalho? Ó, select, vou colocar aqui asterisco from obstáculo, certo? Só para ver os campos e melhorar esse select aqui, ó. Vou voltar para a grade. Beleza. Então, olha lá. Select code valor efeito tempo após tentativa de salto e fracasso de salto. Não é melhor pôr o nome também? Porque se aprender código 1, você Ah, tá. não vai saber o que é. Beleza. Nome, eu pulei ele sem ver. Bom, o que eu vou fazer? Ó? Se eu fizer isso aqui, tá, sempre vem todo mundo. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu não quero que venha todo mundo. Então eu vou dizer que, ó, eu quero um por vez. Tá certo? Então, ó, só vou dar um enter aqui para a gente continuar vendo a galera, né? Então, ó, eu quero um por vez. Ok, ó. Só que, ó, só vem um. Tá vendo? Toda vez que eu dou o select, ele vai pegar na ordem que ele encontra na tabela e só vem aquele cara. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Order by new ID.
eu vou usar essa função aqui, ó, new ID. Tá? E aí, vou fazer, olha lá, ó, ele está sorteando. É porque eu só tenho 2, tá vendo? Ele repete muito sorteio. Então eu não preciso fazer uma lógica doidona, uma lógica, né, trazer todo mundo da tabela para ir sorteando. Então, isso aqui já me quebra o galho para eu ir sorteando os obstáculos na tabela. Beleza? Então também já facilita aí o trabalho de vocês. Então esse new ID, o que ele vai fazer, essa função? Ele vai olhar nessa tabela, obstáculo, vai ver os IDs de chave primária que tem, e cada hora que você executar esse select, ele sorteia um dos IDs que existem na tabela e coloca aqui como parâmetro e ordena por ele. Então, cada hora vem um. Então, você pode cadastrar lá um monte de obstáculo e criar uma funcionalidade também lá no teu jogo para sortear o obstáculo que vem.